Olá! A peça para hoje é um poncho bem simples, bem fácil, bem rápido de fazer também dependendo do ponto. Essa é uma peça que eu faço única. Ela tem o decote, mas eu vou fazer um formato retângulo, começando com a mesma quantia de pontos que eu termino em cima, e ele é reto. Faço o dobro do comprimento que eu preciso, porque ele é inteiriço. Então eu vou chegar na metade, não faço o ombro, continuo reto até o outro lado. Nesse ponto eu conseguiria fazer decote também, mas como eu tenho uma inscrita que pediu como fazer um modelo de poncho, que ela mandou a foto, aquele era um ponto feito em frontura, mas pode ser feito apenas em máquina também. Nesse caso aqui eu estou fazendo um ponto pipoquinha. Então, dependendo do ponto, eu consigo fazer decote. Dependendo, fica mais complicado fazer o decote e deixá-lo pronto, já o arredondado pronto, na máquina. Então, eu faço reto e depois recorto. Essa aqui eu vou fazer dessa forma, reto e recortar, para mostrar como é fácil também colocar acabamento em decotes recortados. Ok? Esse é um modelo infantil. Mas, para outros tamanhos, pode ser até 200 pontos, que é o que a máquina comporta. Nesse caso, ele ficaria um poncho bem maior. Os acabamentos na lateral são variáveis. Pode ter até franja, pompom de metro, todo tipo de acabamento que você imaginar dá para colocar num poncho assim. É simples e você incrementa os acabamentos que você quiser. Essa eu vou fazer reto e fazemos o decote juntos, montando a gola juntos, recortando também. Esse aqui é o ponto pipoquinha. Eu chamo com o selecionador, agulhas para cima, um sim, um não. Coloco o carro no suspenso, faço 2 carreiras. Tiro do suspenso, 4 carreiras. Coloco no suspenso novamente e seleciono uma agulha para cima, a outra fica para trabalho. Como esse aqui é uma encomenda, esse é o ponto que eu vou fazer aqui. Depois, no final, eu deixo algumas sugestões de pontos que poderiam ser feitos aqui, inclusive aquele que a inscrita mandou a foto. Faço 2 carreiras com as agulhas erguidas, tiro do suspenso, 4 carreiras. A distância de 4 carreiras também poderia ser reduzida para 2 carreiras, deixando ele mais firme, a malha mais firme. Aqui eu estou usando 3 fios em mescla, na regulagem 7, mas mesmo assim eu quero um ponto mais firme, então decidi fazer o ponto pipoquinha. Eu gosto demais desse ponto porque ele é rápido de fazer, é simples, fica bonito no lado direito e no lado avesso também. Vou seguindo, completando a quantia de carreiras que eu preciso e em cima somente remalho. Os acabamentos nós colocamos juntos. Terminei o meu poncho, coloquei para passar. Na verdade, eu vaporizei primeiro todas as bordas para deixar ele obediente e depois vim vaporizando no sentido do comprimento. Primeiro eu vaporizo no sentido da largura para ele desentortar, porque aqui a lã, quando você tece, sai da máquina, ela fica enrolando as bordas. E para eu fazer a continuação do trabalho, eu preciso que ele esteja reto. Então, vim vaporizando no sentido da horizontal
para tirar essa onda que forma na lateral, de um lado e do outro. E depois, nas bordas embaixo, para deixá-la reta. E por fim, passo no sentido da vertical. Assim, não passo o ferro encostando, simplesmente o vapor. E daí ele dá uma assentada no tecido. Se eu passo, ele fica muito molengo. E a ideia para esse poncho é que ele fique mais firme. Fiz o quadrado, agora tenho que deixar esfriar, porque o vapor é úmido. Deixo esfriar, secando, aí ele fica obediente. Enquanto isso, eu vou fazer o acabamento, uma amostra de acabamento para medir bem certo como eu faço esse acabamento aqui. A foto que a inscrita mandou era um acabamento canelado, feito em frontura. Então, aqui eu fiz uma amostra de 40 pontos, 14 carreiras, para medir. Também vaporizei para deixá-la bem firme e esticada, porque o acabamento na lateral não pode comprimir. Então, estiquei e vou fazendo a medida agora para ver quantos pontos eu vou precisar pôr para a lateral. Na parte de baixo, esse modelo eu vou fazer com franja, uma franjinha média. Então, não vai ter acabamento, mas caso precise, também dá para colocar o mesmo acabamento aqui ou já fazê-lo na máquina. De início, uma barra, de final, uma barra. Como ele está bem firme, está passado, não está juntinho, é fácil de medir. Vou colocando a medida para ver quantos pontos eu vou precisar pôr para a lateral. Então, para mim, aqui são 4 vezes essa quantia de pontos que eu usei na amostra. Caso não dê o comprimento, como ele é feito inteiriço, para adulto vai ser bem mais carreiras. Aqui foram 300 para adulto, com certeza bastante carreiras a mais. E também dependendo do ponto que se use. Se não couber o acabamento feito assim com barra, faz em 2 ou 3 partes e costura o acabamento um no outro, fazendo uma tira de acabamento mais comprida. Essa da lateral, eu vou pregar simplesmente a barrinha na lateral, apanhando os pontos e costurando aqui. No caso do decote, como ele vai ser recortado, não pode ser uma barra simples assim, precisa ser uma barra com garra, com tubular, ou um falso tubular, tanto faz. Essa sugestão foi da inscrita, mas na lateral também pode ser qualquer outro tipo de acabamento. Na playlist Acabamentos, tem uma porção de ideias para serem usadas também aqui. A costura do acabamento é uma espécie de ponto atrás. Eu vou para o ponto de trás, pego o ponto da frente, volto com o fio no ponto de trás, passando 2 vezes dentro do mesmo ponto com a agulha. Para esse modelo de costura, é melhor ir tirando a linha de outra cor bem devagar, pouco a pouco, para não perder os pontos. Mas ele está passado, então o risco é pequeno de ponto correr.
Vou apanhando o ponto e vindo para trás. Passo por baixo, apanho o ponto, vou no ponto em que eu saí antes. No lado avesso, como foi feito bem na última agulha, ele não aparece. E no lado da frente ele fica perfeito. Passando 2 vezes no mesmo ponto, com a agulha e o fio, ele fica firme. E flexível também. Como foi medido o comprimento do acabamento, firma ele numa ponta, na outra, e vai colocando com cuidado para não esticar nem encolher demais o acabamento. Uma largura maior ou menor, de acordo com aquilo que você queira. Todo o acabamento costurado. Dou mais uma assentadinha com o ferro para ele obedecer. E agora vamos determinar onde fica o decote. Como é uma peça inteira, dobro pela metade. A parte das costas eu faço reto e a parte da frente eu faço ela curvada. E aqui também a profundidade do decote, você vai até onde queira, mais aberto ou mais fechado. Meu giz não está pegando. Primeiro faço o desenho e depois pesponto, bem em cima dessa linha. Eu aqui vou usar uma linha colorida para eu enxergar. Antes de cortar, isso tudo é sem cortar. E a peça precisa estar passada. Tenho então o formato do decote redondo que eu quero. Agora venho com um fio da mesma cor que foi usado no trabalho e vou fazer por dentro desse pesponto um alinhavo duplo, um alinhavo com ponto atrás. Eu vou rente a linha que foi demarcada, porque depois essa linha vai ser tirada e o alinhavo fica. Faço um ponto atrás. Alinhavo com ponto atrás. De preferência, pontos pequenos. O acabamento aqui, como vai ser cortado, não pode ser um acabamento simples. Ele precisa ter uma garra, ele precisa terminar em tubular. Se não tem esse tubular, com certeza a parte do avesso vai ficar feia. Então, escolha do acabamento do decote, quando é cortado, precisa terminar em tubular. Ou, se não quiser o tubular, faz um acabamento simples, costura no direito o lado da frente, o lado dos pontinhos, e depois dobra a tirinha, pegando os pontos por trás, para deixar o acabamento aqui dentro.
Não posso deixá-lo simplesmente simples. Contorno todo o decote com esse alinhavo. E um alinhavo também que seja flexível, que não estoure ali, né? E enquanto eu ainda tenho essa linha, vou determinar a quantia de pontos. Faço uma amostra pequenininha para calcular a quantia de pontos que eu vou pôr no decote, para acertar bem, não sobrar e nem faltar. No caso da peça que a inscrita mandou a foto, era uma gola bem grande, uma gola olímpica, uma gola que pode ser dobrada várias vezes. Como essa é uma peça infantil, para bebê, eu fiz um acabamento baixinho. Um acabamento com 14 carreiras e depois terminei com mais 12 carreiras em tubular. Tubular é essa parte que vai ficar uma pelo direito e a outra vai costurar pelo avesso. Então, ficando nos dois lados de ver uma costura limpa. Depois que eu alinhavei uma ou duas carreiras aqui, venho com a tesoura 1 centímetro para cima desse alinhavo. Com 1 centímetro é o suficiente para deixar dentro desse tubular. Costuro a gola, deixo ela fechada, centralizo na parte de trás. A costura fica na parte de trás. Um pontinho na parte da frente. Um no lado. E vou acertando com alfinetes. Depois posso até alinhavar na linha de outra cor. E vou apanhando em ponto atrás. Da mesma forma que foi costurado aqui, for um ponto atrás, o lado do direito é costurado em ponto atrás. Costurei tudo, não tiro essa linha de outra cor, viro pelo avesso, venho com a segunda parte do tubular e vou apanhando os pontos. Onde foi feito a costura, no lado direito, eu tenho a base para segurar esses pontos aqui. Eu já fiz vídeos mostrando bem detalhado como é feita a costura com tubular. Eu deixo na descrição e é bom dar uma olhada antes de fazer acabamentos assim. Certo? Eu vou fazer esse e já mostro outros detalhes para essa peça. Golinha costurada, agora acabamento embaixo. Sugestão de acabamento embaixo. Para mim aqui vai ser franja. Mas poderia ser também pompom de metro. Como é que eu faço pompom de metro? Eu já mostrei num vídeo bem detalhado como fazer. Eu deixo na descrição o link. Mas pompom de metro precisa de uma estrutura onde vai ser enrolado, que ela tenha uma abertura no meio para passar essa costura. Então, vou enrolando o fio. Esse é um galvanizado que foi recortado, batido, lixado para não prejudicar, para não cortar. E eu vou passando o fio juntinho, um do outro. Enrolo num comprimento que eu consiga trabalhar. Nessa peça eu consigo fazer essa distância de enrolado. Depois tiro, faço outra. Depois que eu tenho todo ele enrolado, passo uma costura, ou na máquina de costura, um zigue-zague, ou várias vezes costura reta, para deixá-lo firme. Depois é só tirar. Depois que ele está costurado, é só tirar e aplicar na peça. Se eu não tivesse posto na lateral barra, também daria para ser pompom de metro aqui. O pompom de metro, antes de cortar, eu tenho que costurar na peça. Dobro ele pela metade e pego naquela costura que foi feito na máquina ou mesmo à mão. Nessa costura do meio, que juntou os fiozinhos, eu vou firmar
na peça e firmar ali, firmar na peça e firmar ali, fazendo a continuação. Depois que eu tenho todo ele costurado, posso deixá-lo sem cortar ou posso vir na extremidade e cortar, fazendo o pompom mesmo. Ele fica bem felpudo, dependendo da quantia de fios que se use também e do tipo de fio que está sendo usado, ele fica muito bonito. Corto num lado, corto no outro. Esse é um pompom que pode ser aplicado em muitas peças infantis, que ele fica muito bonito. E é um acabamento, para uma peça assim simples, é um acabamento que enfeita bastante. Depois que ele está costurado, cortei. Aí acerto. Se precisa dar mais alguma aparada, mas ele vai estar na peça. Com ele cortado, costurar, fica difícil, porque você acaba costurando, às vezes, os fiozinhos e ele não fica perfeito. Então, é melhor costurar antes e depois cortar. Então, essa também é uma sugestão para acabamento. Aqui eu fiz em outra cor, mas de preferência fazer numa das cores ou no mesclado, como está sendo feito a peça. Para a franja, meço a quantia que eu quero, o comprimento da franja, dobro pela metade, confiro se é essa quantia mesmo, se esses centímetros são o suficiente, se não vai ficar muito curta a franjinha aqui ou muito comprida. Determinei. Vou cortando, juntando os fiozinhos e cortando, juntando o fiozinho e cortando. Depois determino a espessura da franja, se eu quero ela mais grossinha ou mais fina, dobro pela metade. Com agulha de crochê ou mesmo o remalhador, venho ou pelo lado avesso da peça ou pelo lado direito da peça, introduzo a agulha, enlaço a franja, puxo, abro a parte de cima dela, passo todos os fios por dentro e puxo fazendo um nozinho. Depois, no final, é só acertar, caso um tenha ficado mais comprido que o outro. E assim eu vou fazendo toda a continuação. Dobro pela metade. Deixa eu pôr na pontinha. Apanho, abro a laçada que forma aqui, passo os fios e puxo, formando o nozinho. Depois, no final, faço a distância, aqui caberia mais um. Faço a distância um do outro, uniforme. Assim eu tenho um acabamento também muito bonito em franjas. Essa eu vou terminar depois. Agora, outros acabamentos eu vou fazer na máquina. Então, vamos para lá. Uma sugestão de acabamento, não só para a parte de baixo, mas também para as laterais, caso queira fazer de uma forma bem rápida e bem fácil na máquina, é colocar, aqui eu pus 9 pontos, poderia ser 6 ou 12, dependendo do transportador que você tenha, para facilitar a colocação desses pontos. Começo enlaçando o fio, pego o avesso do trabalho para mim, coloco os pontos para a máquina. Faço 12 ou 14 ou 16 carreiras. Quanto mais carreiras, mais volta ele fica. Muito poucas carreiras, menos do que 12, ele repuxa. Então, sempre mais carreiras é melhor. Eu vou fazer 16.
Ficou uma tirinha. Agora venho nos 3 últimos pontos que foram colocados, pego com o transportador e coloco eles de volta para a máquina, aqui no começo. E preencho mais 6 agulhas. Faço 16 carreiras. Pego os 3 últimos pontos que foram colocados, os que estão aqui no lado esquerdo. E venho com esses pontos para o lado do carro, para o lado direito. Seis pontos aqui. Ele forma esse detalhe aqui, bem bonito, bem pesado também, então não tem como virar o poncho para cima, a borda dele para cima, e seria ideal quando você quer, por exemplo, um trabalho rápido. Esse é mais rápido do que costurar a barrinha simples. Poderia ser na lateral e embaixo, todo ele feito assim, fazendo a curvatura ou arredondado aqui também na ponta do poncho. Para quem não tem a frontura e queira fazer um acabamento assim, também é possível. E fica muito bonito. Inclusive, esse acabamento aqui pode ser usado em outros tipos de peça, não só para ponchos assim, né? E aqui algumas sugestões de ponto feito com frontura para deixar o trabalho mais volumoso. Malha inglesa é uma opção bem viável para esse tipo de poncho, desde que a lã seja uma lã encorpada. Se for uma lã muito fina, ele fica molengo e cai e não tem presença nenhuma. Faço o início normal com tubular, porque precisa ter um acabamento para ele não desmanchar de baixo para cima. E vou passar para a regulagem 2.1. Em malha inglesa, com todos os pontos, ergo o primeiro botão no PR e esse botãozinho auxiliar no P. Regulagem, acerto na máquina, a regulagem igual. Não mexo em nada. E agora é só tecer. Precisa de bastante peso e atenção para que as agulhas trabalhem bem. Uma carreira, ele dá uma laçada nas agulhas da frontura. Na segunda carreira, quando vem da esquerda para a direita, ele trabalha todas. Então, esse é um tipo de malha inglesa com todos os pontos. A malha inglesa também pode ser selecionado um sim, um não. Daí ele fica mais aberto. Esse rende mais em largura. Deixa eu acertar as carreiras aqui também, só para dar uma ideia de quantia de carreiras, porque é um ponto que encolhe em altura. Trinta carreiras em malha inglesa.
Vou desligar a malha inglesa e chamar um outro ponto. Aqui eu vou precisar de cartela. Essa para mim veio com a numeração 1, mas pode ser que exista outro tipo de numeração. Ela é uma cartela perfurada, um sim, um não. Ligo a máquina. Ela seleciona uma agulha para cima e uma fica em trabalho. Aperto os dois tuques ao mesmo tempo. Esse trabalho também precisa de peso e atenção. Outra variação de ponto também, usando a cartela, é deixando ela travada. A cartela travada é na bolinha. No caso da Eugene, é na bolinha. Deixo numa carreira apenas. Vou com o carro para a esquerda, ligo a máquina. Ela selecionou. Aperto os dois tuque ao mesmo tempo. Faço duas carreiras. Desligo o tuque. Duas carreiras. Aperto novamente. Duas carreiras eu faço com o tuque acionado e duas carreiras com o tuque desligado. E aqui o resultado do ponto malha inglesa, ele cedeu bastante em largura. Aqui deu para mim com 40 pontos, deu 19 centímetros. Ele encolhe mais em altura, em comparação com os outros. Esse com a cartela, um sim, um não. Ele pode ser usado no lado avesso e no lado direito também. Ele cede em largura. Equivale ao ponto malha inglesa em centímetros. E esse fazendo com o tuque, ligando em duas carreiras, desligando em duas carreiras. Ele também cede, mas não tanto quanto os outros dois de baixo. O detalhe em pontos assim é que precisa tomar cuidado com isso. A agulha estava falhando. E eu não percebi, quando eu estava trabalhando, não percebi. Então, olha o detalhe que fica horrível e nota de longe uma falha. Por isso é bom cuidar sempre. Aqui em malha lisa, dá para perceber a diferença bem grande que existe em centímetros em largura de trabalhos feitos com a mesma quantia de pontos, só que em trabalhos diferentes. Malha lisa somente na máquina e malha usando a frontura. Então, se você quer um trabalho que seja mais largo, um ponto assim feito em frontura também seria o ideal. Aqui a malha inglesa, que é o lado original dela. Esse tipo de malha inglesa com todos os pontos fica muito bonito. O outro usando a cartela número 1. E esse de cima, usando também a cartela número 1 com o tuque, a cartela travada, sempre fazendo o mesmo ponto. Pode ser usado num lado ou no outro. No caso da peça que a inscrita mandou, era mais ou menos o ponto parecido com esse aqui. Por isso que eu coloquei como uma das possibilidades de trabalho para esse poncho aqui. Só que, em trabalhando com a frontura, o ideal é fazer o pano comprido e recortar decote. Então, todos os detalhes foram dados durante o vídeo. Ok?
Quem não tem a cartela número 1, é bom perfurar, é uma cartela multiuso, serve para todo tipo de ponto. Inclusive, deixando a cartela travada, você consegue fazer outras possibilidades além das que a gente mostra aqui. Outra sugestão para o poncho é colocar punho. Desde que ele tenha um comprimento grande de ombro, que ele seja bem comprido, ou seja, bastante ponto, também dá para fazer um punho avulso. Esse é um punho comprido com 8 centímetros, mas eu não vou pôr para essa peça. Eu só fiz para mostrar, para demonstrar como é possível também colocar um punho no acabamento. Depois que o acabamento já está colocado na lateral, seja o acabamento que for, dá para colocar o punho e costurá-lo por baixo, junto com essa costura do acabamento lateral. Apanhando os pontos, a pessoa veste o poncho e esse punho vem na altura do punho normal. No caso, para colocar o punho, precisa ter bastante ombro, ele precisa ser bastante largo, ter largura no poncho. Costura apenas o punho ali e o restante fica aberto. Nossa peça, então, para hoje é um poncho com várias dicas de ponto, de acabamento. Aliás, são várias ideias para trabalho, então mãos à obra. Bom trabalho!